Hebreus capítulo 7 trata de um personagem misterioso do Antigo Testamento e que aparece brevemente em Gênesis capítulo 14. Seu nome é Melquisedeque. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre este grande homem de Deus, que era sacerdote do Deus Altíssimo e também era rei de uma cidade chamada Salém, que hoje é Jerusalém. Melquisedeque ele viveu no período em que a lei não havia sido revelada aos homens, ou seja, ele é antes de Moisés. Então, ele era contemporâneo de Abraão. Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo dos despojos de uma guerra que ele enfrentou. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre Melquisedeque, e a Bíblia diz que o seu sacerdócio tipifica o sacerdócio de Cristo. Ok? Então vamos lá. Melquisedeque foi grande nos tempos antigos porque era rei de Salém, uma cidade importantíssima naquela época, né? Que hoje é Jerusalém. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, uma figura única que combinava as funções de rei e de sacerdote, algo incomum naquela época. Sua importância é destacada em Hebreus capítulo 7, onde ele é considerado uma figura do sacerdócio eterno de Cristo, sem genealogia conhecida, o que o torna um tipo de Cristo, sendo superior ao sacerdócio levítico, que veio depois, baseado na lei de Moisés. Então, aqui trata, né, essa tipologia, porque a palavra de Deus aponta para quem? Para Cristo. Então, esse sacerdócio tão importante, ele está revelando o cerne da palavra de Deus, que é Jesus, que é Cristo. Então vamos lá. Jesus foi comparado a Melquisedeque em Hebreus capítulo 7 por vários motivos teológicos e profundos. Primeiro, sacerdócio eterno e superior. Melquisedeque, em sua figura misteriosa, é apresentado como um sacerdote rei, sem genealogia ou fim de vida registrado, o que simboliza um sacerdócio eterno. Da mesma forma, o sacerdócio de Cristo é eterno, pois ele não tem fim e não depende de linhagem, diferentemente do sacerdócio levítico, que era temporário e baseado na descendência de Abraão. 2. Sem necessidade de sucessor. Assim como Melquisedeque não precisava de sucessor, pois não se sabe quando ele começou ou terminou, o sacerdócio de Cristo é permanente e não necessita de superiores. Superior ao sacerdócio levítico. Em Hebreus 7, Melquisedeque é descrito como superior a Abraão e, portanto, superior ao sacerdócio levítico, porque os levitas já estavam representados ali em Abraão, né? Porque Abraão é o pai dos levitas. Jesus, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, também é superior ao sacerdócio levítico, tornando seu sacerdócio mais excelente, uma vez que ele oferece um sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados da humanidade. Então, essa comparação, está reforçando a ideia de que o ministério de Jesus é único, ele é eterno, muito mais eficaz do que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Então, por isso que Melquisedeque, ele tipifica Cristo, porque ele estava num tempo em que não se oferecia um sacrifício tão perfeito. E não era através do sangue de animais, conforme o sacerdócio levítico, mas sim de uma vida em obediência. Da mesma forma foi o de Cristo. Jesus em nenhum momento ofereceu um animal pelos pecados dos seus seguidores. Ele ofereceu a sua própria vida. Então Melquisedeque tipifica Cristo porque ele foi obediente. Ele foi um grande homem desses tempos antigos. E ele ofereceu a Abraão pão e vinho. Por quê? Porque era uma cultura dentro do seu reino. Pão e vinho simbolizava esse pacto com Deus. E nós sabemos pela palavra de Deus que Cristo ele foi morto antes da fundação do mundo. Já foi determinado por Deus a sua morte.
E isso já foi revelado à humanidade desde o Éden. Quando Adão e Eva saíram do jardim, eles saíram com esse entendimento de que viria alguém grande que iria redimi-los, né? Então seria a semente da mulher. Então nós podemos ver que esse princípio, ele é eterno. Foi estabelecido por Deus. Melquisedeque entendeu isso e ele ali, vivendo uma vida em obediência a Deus, ele, através desse pacto, né, o pacto do cordeiro que seria ainda morto, ele fez o seu sacerdócio naquele tempo. Então você vê que ele também é um modelo da fé. Assim como Abraão. Abraão, ele foi justificado por Deus porque ele creu. Foi pela fé. Igualmente Melquisedeque. Esse texto é um texto riquíssimo, que aponta para Cristo, que revela que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno. Não tem que passar para outro. Enquanto no sacerdócio levítico, né, eles tinham que fazer a oferta pelo seu pecado e também pelo pecado do povo, Jesus, quando ele fez a oferta pelo pecado da humanidade, ele não fez para si mesmo, porque ele era santo puro. Não havia pecado nele. Então, o sacerdócio de Cristo, ele é superior. Não só o sacerdócio levítico, mas ele é superior a qualquer outro sacerdócio que já tenha existido no mundo. Amém? Então eu convido você a receber a vida de Cristo. Ele que é o modelo perfeito de reconciliação entre o homem e Deus. E que hoje ele continua fazendo seu serviço sacerdotal lá no templo celestial. Lá ele intercede por nós, junto ao Pai, para que a ira de Deus não seja derramada sobre nós. Ele lembra que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Tudo por quê? Porque nós pegamos esse presente através da fé. A fé que Jesus implantou dentro do nosso coração. Então, ali, intercedendo pelos seus, a ira de Deus é aplacada. Porque nós não somos merecedores de nenhum bem de Deus, porque somos pecadores. Mas por meio de Cristo, nós alcançamos a salvação. E que você não venha desprezar tão grande salvação que nos foi revelada através de Jesus. Amém? Para que você possa viver uma eternidade na presença de Deus. Porque aqueles que recusarem a oferta da graça em Cristo Jesus vão viver separados eternamente de Deus. E vai ser um tormento para aqueles que não se refugiarem às asas do Altíssimo, né? Aqueles que rejeitarem o Filho de Deus, como esse que nos dá acesso ao Pai e também ao seu reino eterno.